Olá, senhores, olá, senhoritas, tudo bem com vocês? Professor Breno aqui, língua portuguesa, e hoje vamos falar de literatura, tudo bem? Hoje preparei aqui uma aula, um comentário, aqui algumas coisas pra gente se preparar pro Enem, pra você que tá desesperado, já perto da data, pensando, oh meu Deus, o que eu devo fazer? Calma, assiste essa videoaula, vamos recuperar algumas histórias, alguns elementos, alguns conteúdos para deixar você pronto para a prova do Enem. Vamos lá? Vamos dar uma olhada no que eu trouxe aqui? Gosto sempre de ver com vocês competências e habilidades. Cada vez mais os conteúdos por aí, os professores por aí estão dando a importância de fazer você entender o que está sendo exigido de vocês na prova. Vamos passar rapidinho aqui, ó. As competências da área 5 dizem especificamente sobre analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem, relacionando os textos com seus contextos, ó, a literatura entrando aí, o contexto literário, né? Mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Nós temos aqui as habilidades 15, 16 e 17 que vão associar mais ou menos o estudo da literatura, referentes aí o que você precisa trazer e habilitar para a gente discutir. A habilidade 15, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Talvez eu vou dizer aqui que é a questão mais clássica, né, da literatura. É você poder associar, opa, isso aqui é do arcadismo, opa, aquilo lá é do romantismo, opa, né? E aí poder associar as características literárias da época. 16. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Aqui envolve uma parte mais da produção, né, da estética, as figuras de linguagem, a leitura de cada termo, de cada figura de linguagem ali perto, né? Como o texto vai se desenvolver e vai se construir ali de forma literária e por aí vai. E 17, reconhece a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes de patrimônio literário nacional. Eu diria que mais que é um texto que envolve bastante interpretação, mas essa vivência de como isso se aplica no mundo, até mais são questões mais até mais complexas, eu considero, tá? As questões com a habilidade 17. Bom, eu tentei dar aqui uma bisoiada assim das últimas coisas que a gente tem visto aí nos conteúdos mais frequentes da prova. Claro que cada ano isso vai mudando, né? Mas o que se espera que caia mais nas provas? Sem dúvidas, a literatura modernista, a literatura contemporânea e também a literatura romântica. Beleza? Ainda mais modernismo contemporâneo, mas isso assim ó, aparece com muita frequência. Carlos Drummond de Andrade, né? Hilda Rich, sei lá, uns poetas mais atuais, assim, sabe? Contemporâneos. Isso cai com bastante frequência mesmo. Mas de vez em quando aparece aí uma literatura romântica, uma literatura realista, cai um Machado de Assis, cai um arcadismo, um Gonçalves Dias, de vez em quando cai. Mas modernismo e literatura contemporânea aparece sim, com toda certeza, em toda a prova. E, obviamente, não poderíamos deixar de para lá as figuras de linguagem e, obviamente, as funções da linguagem. Essa parte aí da matéria que a gente divide com o pessoal de gramática, tudo bem? Função da linguagem aparece com muita força também nas provas de língua portuguesa. Não tem essa divisão, né? Gramática, literatura. Então, língua portuguesa aparece como um bloco só aqui pro Enem. Vamos seguir em frente? Questão 39, vamos dar uma olhada aí rápido. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos vulcões e das cachalotes, antes de Portugal invadir, antes de Getúlio Vargas mandar construir casas populares. Ó, dá uma olhada, né? Curioso isso. Rio de Janeiro, antes do Rio de Janeiro, antes do Getúlio Vargas. Então é um texto que está brincando com essas imagens aí, né? Não é um texto tão assim que se leva a sério, tá bem? Então ele tem um tom de humor aí, é isso que eu quero que vocês percebam isso de cara, existe um tom humorístico nesse texto. O bairro do Queim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e o Andaraí. Foi feito aquela argila primordial, que se aglutinou em diversos formatos, cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas do jogo do bicho e do terreno enorme reservado para o cemitério, mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Não demorou, as ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir, para varrê-las. Olha aí que interessante, né? Tinha tanta poeira que o homem teve que existir para varrer aquilo.
À tardinha, sentar-se na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Beleza? Interessante. Olha o que o item está dizendo aí para vocês, questão 39. Acho que é prova de 2019, eu acho. Traçando a gênese simbólica de sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamentado na letra A, excentricidade dos bairros cariocas de sua infância, B, perspectiva caricata da paisagem dos traços deteriorados, letra C, importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios, letra D, diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos, e letra E, experiência do cotidiano marcado pelas necessidades e urgências. Senhores, o que a gente vai fazer? O que você deve buscar? Tentei fazer uma aula aqui para a gente relembrar esses elementos. Busque, primeiro ponto, a palavra-chave no comando. Beleza? Então, se a gente vier aqui, olha só, o comando traz o seguinte, ó, o sentido estético. Então, ele está exigindo de nós uma leitura, uma força, uma capacidade de entender esteticamente no texto. Não é contexto histórico. A estética. Existe um recurso estético aqui dentro que vai ser responsável para dar essa forma como o narrador constrói. Tudo bem? Esse sentido estético é baseado em no quê? Segundo ponto que eu tenho para vocês. Busque as palavras-chave nas alternativas. Vamos lá. Então, cada alternativa tem, além do verbo, uma palavra-chave. Então, a letra A discute excentricidade. Na letra B, caricatura. Na letra C, a história. Letra D, a diversidade. A letra E, o cotidiano. Então, eu selecionei essas palavras porque são palavras-chave aqui para a gente entender o que o comando, o que as alternativas estão sugerindo. Então, ele está dizendo, o sentido estético é baseado na história do lugar? Pensa comigo. Desse texto que a gente acabou de ler. É na história? Não é na história. Mas ele está contando a história. Mas não é história com H aqui. Ele está dizendo que os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes dos vulcões. Olha, isso não é a história. Não foi assim que foi criado o Rio de Janeiro. Desculpa se eu quebrei seu coração. Tá bom? Não foi assim que foi criado. Então não é relativo à história. Pode cortar, item C a gente já corta. Letra D, diversidade dos tipos humanos identificados por seus hábitos. Diversidade. Uai, mas a gente não tem uma referência tão forte às questões humanas aqui, né? Fala só de que o homem nasceu para varrer a coisa ali, né? O homem surgiu para varrer a varandinha do Rio de Janeiro. Tá bem? Então a letra D também não faz referência. Tá vendo como a gente consegue ir eliminando? Então aluno do Enem, que está aqui assistindo essa videoaula, pensa, eu preciso que vocês foquem nessas palavras-chave. Identifica o que o comando está pedindo. E aí depois a gente parte para as alternativas. Vamos seguir mais à frente no meu passo a passo aqui, ó. 3, relaciona com o texto. Então vamos lá. Olha o que eu marquei aqui para vocês. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos vulcões. Então, eu disse para vocês aqui, já em azul, ó, nós temos uma ironia muito forte aqui, uma brincadeira, uma construção, né, fazendo um humor aí, trabalhando com humor nesse texto. Então, antes mesmo das cachalotes, né, antes mesmo das baleias, antes de Portugal invadir, antes de Getúlio Vargas mandar construir as casas populares. O subúrbio do Rio de Janeiro já havia sido criado antes de Portugal invadir o Rio de Janeiro, antes de Portugal invadir o Brasil. Então aqui existe um tom muito irônico. E aí ele começa a dizer, olha só, como é o bairro do Queim, lá no Engenho Novo, em Andaraí. Foi feito daquela argila primordial, que se aglutinou em vários formatos. Mosca, morro, uma estação de trem, amendoeira, barraco, sobrado. Então olha o que ele está brincando. Ele está brincando com essa construção da imagem, tá? Olha, então, como é que, voltando para as alternativas, deixa eu ver aqui se eu tenho mais um elemento. Tá aqui, ó, fiz uma espécie de triangulação aqui, né? Sentido estético, com essa ironia trazendo aqui, faz obviamente uma referência à caricatura do texto.
Ficou assim, quando eu montei essa aula eu achei que ia ficar irado esse triângulo. Aqui ficou uma porcaria, né? Mas que bom que você está me ouvindo aí, pelo menos para você entender o que eu estou querendo dizer, tá bem? Então, a letra B é a nossa alternativa, senhores. É assim que você vai fazer questões de literatura no Enem, tá? Presta atenção nas palavras, nas sugestões ali. Não é como a gente está acostumado com o PAS, com a prova da UNB aqui, né? É julgar o item. Ali é 50-50, 50-50, né? Leu o texto ali, pô, errado. Não, aqui você precisa ter uma visão um pouco mais apurada sobre o comando. O comando é muito importante pra gente, beleza? Então a letra B seria a certa aqui, porque o sentido estético do autor, ou seja, a produção literária, os recursos literários que ele utiliza, passam por essa questão da ironia, ou seja, pela perspectiva caricata da paisagem dos traços deteriorados. Beleza? Nada de história, nada de vesticidade, nada de cotidiano e nada de a excentricidade dos bairros cariocas até poderia caber. Mas como vocês bem sabem como funciona a prova do Enem, toda a questão tem vários fatores que tentam chamar sua atenção para os outros itens, né? A gente tem os itens distratores, e esse item é um item distrator muito fácil, tá? Óbvio que ele está tentando, ele está semi-certo, mas o item B é muito mais certo pra gente, beleza? Vamos lá, vamos fazer uma sequência agora de questões, tá? Vai lá. Heloísa faz versos, Pinote, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Futuristas? Não, senhora. Eu já fui futurista, cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa, tenho 3 filhos, no jornal também não pagava. Devido à crise, precisei viver de bicos. Ah, reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Então a gente tem aqui um texto do Oswald de Andrade, né, um texto teatral, né, dele, fazer uma brincadeira aí, a referência do cara que, falando sobre o próprio movimento modernista, né? Você escrevia coisas futuristas? Aí o cara dizia, eu não, senhora, eu não. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 1930 diante da determinada vanguarda europeia. Curioso, né? O movimento modernista, lembra comigo? O Oswald de Andrade vai tentar trazer essa referência, né? E falar assim, galera, vamos movimentar a literatura, a arte brasileira. A gente está atrasado, 50 anos pelo menos, em relação à Europa. Então o movimento da literatura modernista, da arte modernista, vai ser movimentado aqui pelo... O movimento vai ser movimentado, é ótimo, né? O movimento vai ser liderado pelo Oswald de Andrade na expectativa de trazer uma nova vivência para a literatura brasileira e para a arte brasileira. E aí as pessoas, como é que as pessoas viam isso, né? Então ele está trazendo uma ironia relacionada a isso, ó. Nessa visão, atribui-se ao público leitor, ou seja, a pessoa, o papel da Heloísa aqui, da personagem Heloísa, questiona, né? Ah, o que você está vendo é futurista? Ou seja, já impõe o juízo de valor nessa pergunta, né? Então é por isso que a gente vai marcar a letra B, ó, porque ela tem uma visão conservadora. Aquele que não quer mudança, aquele que não aceita o moderno, é conservador, beleza? Então, ó, tá vendo? O que eu estou fazendo aqui, ó? Busquei a palavra-chave do item, conservadora, tá? Então a gente está aqui, ó, futurista, conservador, vanguarda europeia, tá bem? Fiz outro triângulo aqui, quer dizer, não vou fechar o triângulo, só para não ficar. Vamos para o próximo. Augusto Massi, com ponto morto, literatura contemporânea. Vamos lá. A minha primeira mulher se divorciou do terceiro marido. A minha segunda mulher acabou casando com a melhor amiga dela. A terceira, seria a quarta? Detesto os filhos do meu primeiro casamento. Estes, por sua vez, não suportam os filhos do terceiro casamento da minha primeira mulher. Confesso que guardo afeto pelas minhas ex-sogras. Estava sozinho. E quando um dos meus filhos assinou para mim no meio do engarrafamento, a memória demorou para engatar seu nome, por segundos a vida parou em ponto morto. Caraca, o cara esqueceu o nome do filho, pode crer. Teve um monte de casamento, né? Maravilhoso esse poema. Vamos ver como é que o texto vem aqui pra gente, ó. No poema, a singularidade. O que é singularidade, hein? Fala pra mim. Respondeu aí com o computador? Tá falando sozinho? Não, tô brincando, tá falando comigo. Fala aí. O que é singularidade? Singularidade é aquilo que é singular, que é único. Então, o que é único nesse texto? O que é único nesse texto?
Vamos lá. A dissipação das identidades e a circulação dos sujeitos anônimos. Nossa, parece jogaram no randômico aqui, saiu um monte de palavra randômica. Letra B. As relações familiares e a dinâmica na vida do espaço urbano. Olha como esse item B já chama, hein? Já chama, já pede. Relações familiares desse texto é um elemento singular? Não é. É o cara que casou, que não sei o quê, aí a mulher casa com a ex-mulher do não sei quem, e o cara, os filhos dele não sabem nem quem ele é, ou ele não sabe quem são os filhos. Então a relação familiar dele é singular dentro do texto. É algo único. É o que torna esse texto diferente. Tudo bem? E a dinâmica da vida no espaço urbano, talvez essa referência ao trânsito, né? Do tipo, pô, ele tá parado no trânsito e viu um filho dele, né? Que não tá com ele, tá com uma das ex-mulheres, ou sei lá, a relação dele. Então esse item, vamos manter ele aqui só pra gente ler o resto aqui, né? Letra C. A constatação da incomunicabilidade e a solidão humana. Lá é um pouco dramático esse item, né? O ser humano é capaz de se comunicar. Não é esse o elemento, não é isso que torna o texto singular. Pode até ter uma referência, uma leitura sobre isso, né? No sentido de que ele não consegue se comunicar com as ex-mulheres e tal, mas veja, não é isso que torna o texto singular, tá? O trânsito caótico e o impedimento da expressão afetiva? Não. Letra E, os lugares de parentesco e estranhamento social. Essa talvez fosse a questão que pudesse chamar mais a atenção de alguns elementos, né? Do tipo dos itens distratores, tudo bem? Os lugares de parentesco com certeza não tornam aquilo singular. Mas o estranhamento social não é sugerido, de certa forma, né? O estranhamento, ou seja, na verdade ele tenta tratar isso até com bastante naturalidade, né? Então não existe, no meu ver, no meu ponto de vista, esse estranhamento. Então a gente vai ficar com a letra B. Então, senhores, de novo, quero marcar com vocês esse acordo aqui. Você precisa ler, encarar o texto. Encara o texto. Não pensa nele do tipo, putz, literatura, nunca estudei. Não, calma. Vai com calma. Lê os elementos, lê as alternativas. Aqui a questão do Enem, né, ela permite que você tenha várias possibilidades. Lê as alternativas, vê como elas estão trabalhando. Se você for ver, de certa forma, a gente tem um texto que fala sobre família. E os outros, e apenas 2 itens falam sobre essa questão de família, né? Parentesco, familiar. Sacou? Então, tipo assim, opa, tem 2 itens que estão sugerindo um negócio, o mesmo negócio, a mesma temática, a mesma ideia. Você já pode sugerir que talvez esses dois estejam entre esses 2 itens. E aí a gente volta a ficar com a condição de resposta em 50%. E aí você, no caso, não entendi nada, professor. Vou chutar, mas chuta com consciência. Beleza? Com certeza estaria entre a B e a E aí. No caso, agora é a letra B. Tá bom? Caso pluvioso, Carlos Drummond de Andrade, Viola de Bolso, 1952, isso vai dar o quê? Terceira geração do Carlos Drummond, a fase mais filosófica dele, né? Eu acho que é. A chuva me irritava, até que um dia descobri que Maria é que chovia. A chuva era Maria, e cada pingo de Maria ensopava o meu domingo. E meus ossos molhando me deixava como terra que a chuva lavra e lava. Olha que legal, hein? Lavra e lava, né? Adoro, gosto. Meus ossos molhando me deixava como a terra que a chuva lavra e lava. E eu, tá só para, né, lavrar, senhores, vem da lavoura, né, do trabalho, e por aí vai. Por isso lavra e lava. E eu era todo barro, sem verdura. Maria, chuvosíssima criatura. Ela chovia em mim em cada gesto, pensamento, desejo, sono e o resto. Era chuva fininha e chuva grossa, matinal e noturna, ativa, nossa. Então que legal, né, as figuras de linguagem que o Carlos Drummond de Andrade coloca aqui, cara. E ele era barro, sem verdura. Já a Maria era chuva. Então o que a gente espera que aconteça com a terra e a chuva? Que ela passe a ser diferente, né, que ela passe a florar, tá? Muito bom, muito bom. Vamos seguir em frente? Florar? Não sei se usei essa palavra aqui. Agora tá valendo. Acabei de inventar aqui, florar. Considerando-se a exploração das palavras Maria e chuvosíssima no poema, conclui-se que tal recurso expressivo é uma... Olha aí. Letra A. Registro social típico de variedades regionais? Professora Nicole, cadê você?
variedades regionais, né? A parte talvez que seja mais importante aí, não sei se ela falou isso, mas eu acho com certeza, dos conteúdos mais importantes para vocês do PAS 3. PAS 3, ó, do Enem. Vamos lá, concentre. Variedades regionais, senhores, é um elemento muito importante para vocês estarem sempre estudando. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a forma do falar, da construção do poema, da construção da linguagem, tá? A variedade linguística é muito importante para a gente. Mas o meu ponto é, Maria é uma palavra que representa uma variedade regional? Quer dizer que no Nordeste fala Maria e no Sul fala Ana? Não tem nada a ver, né, gente? Maria é um nome, não entra como um registro social típico, beleza? Ah, mas é porque no Nordeste tem um monte de Maria. Tá, mas é um nome, gente. Não entra no conceito do registro social de variedade regional, tá bem? Não entra. Letra B. Variante particular presente na oralidade é, de novo, Maria que entra para mim como esse problema. É uma variante da linguagem oral. A palavra Maria? Não, é um nome, tá? Letra C. Inovação lexical singularizante da linguagem literária? Ai. Porque assim, chuvosíssima, né, remete aí um neologismo, né, uma forma de se construir. Chuva, um substantivo. Chuvosíssima sendo utilizada como um adjetivo, né? Ela é chuvosíssima. Ela é chuvosíssima. Então existe uma forma, uma característica sendo atribuída a partir da palavra chuva. Então isso simboliza sim uma inovação lexical. O ponto é, Maria também representa essa inovação lexical? Mas o me preocupa essa palavra. Me preocupa não, né? O que me coloca aqui é essa palavra, o que me retoma a pensar nesse conceito. Porque quando a gente usa a expressão singularizante, ou seja, é uma inovação lexical única, não simples, né? Ele está tentando amenizar a situação aqui. Então, a inovação lexical singularizante da linguagem literária, Maria pode ser utilizada como uma inovação numa linguagem literária? É uma possibilidade. Eu não descartaria esse item por enquanto. Ele está mais certo do que os outros dois, né? Vamos seguir em frente? Letra D. Marca de informalidade característica do texto literário. Aqui o que me mata é isso aqui, ó. A informalidade é característica do texto literário? Jamais. Não existe literatura, texto literário formal? Jamais. O item D está fora. Letra E. Traço linguístico exclusivo da linguagem poética. Putz, exclusivo? Você já sabe, você aprendeu desde o seu 6º ano que tu não acerta, tu não bota nenhum item que tenha a palavra exclusivo, somente, unicamente, não é? Então olha que curioso, eu fui como é que fala? Eliminação, né? Não gosto da letra D, não gosto da letra E, não gosto da B, não gosto da A. E a letra C, apesar de ficar bastante questionado sobre Maria ser uma inovação lexical, veja que ele fala que é singular na literatura. A forma como ele usa a palavra Maria é uma inovação lexical? Cara, é a única que sobra pra gente. Então a gente vai marcar a letra C aqui. Beleza? Clássica questão do Enem que a gente resolve como marcando e eliminando os outros itens, né? Tá bem? Difícil essa questão, hein? Difícil. Difícil. Envolve bastante leitura, né? E análise nossa aqui, né? Carlos é hoje um homem dividido. Mário. E isso graças às suas cartas. Às vezes ele torce pelas palmeiras paródicas de Oswald de Andrade. A ninguém em cada terra passou despercebido o título que quer dar ao seu primeiro livro de poemas. Minha Terra Tem Palmeiras. Referência aí ao romantismo, né? Gonçalves Dias, mandou um abraço aí. Às vezes não quer esquecer o gélido cinzel de Bilac. Olha aí, outra escola literária. Vamos marcar isso aqui? Será? Aqui a gente tem, ó, Minha Terra, o romantismo. Aqui, Olavo Bilac, parnasiano. E a prosa clássica dos decadentistas franceses. Aqui, ó, decadentista é o quê? Simbolismo. Caraca, pode crer, hein? Simbolismo. E à noite, ao ouvir o chamado da moça fantasma, fica cismando esmalhas em decassílabos rimados. E esmalha de novo outra referência ao simbolismo. Às vezes sucumbe ao trato cristão da condição humana e à sombra dos rodapés de Tristão de Ataíde. Tem uma recaída
jacksoniana. Às vezes não sabe se prefere o barulho do motor do carro em disparada ou se fica contemplando o sinal vermelho que impõe stop ao trânsito e silêncio ao cidadão. Eu acho legal essas referências mecânicas, né, do carro e tal. A palavra americana que aparece stop me parece uma tendência futurista, né, que era uma tendência modernista, mas assim, só divaguei aqui, esqueci que eu tô dando aula. Vai. Às vezes entoa loas às vida besta, que devia jazer para sempre abandonada em Itabira. Itabira é a cidade do Carlos Drummond de Andrade. É engraçado, né? Ele tá jogando várias referências aqui, parecendo o youtuber da Marvel, né? Que fica aqui, olha aqui, o cara falou um negócio. Então tem várias referências aqui pra gente. Mas na maioria das vezes sai saracoteando, ironicamente, pela rua macadamizada da poesia, que nem um pernóstico malandro escondido por detrás dos óculos e dos bigodes. Talvez uma referência aí ao Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Ou melhor, que nem a foliona negra que você tanto admirou no Rio de Janeiro por ocasião das bacanais de Momo. Interessante, hein? Contos antológicos. Você faz uma salada de escola literária aqui, vamos ver o que o item pede pra gente. Inspirado nas cartas de Mário de Andrade para Carlos Drummond de Andrade, o autor dá a esse material uma releitura criativa, atribuindo-lhe um remetente ficcional. O resultado é um texto de expressividade centrada, olha aí, expressividade centrada. Veja que o restante do item ela é importante para a gente contextualizar o tema, mas atenção na palavra-chave do comando. O que ele está pedindo para a gente aqui? O que ele está exigindo nosso aqui? O resultado do texto, com essas referências, com essas análises, é a expressividade centrada onde? Letra A, na hesitação na escolha de um modelo literário ideal, na colagem de estilos e estéticas na formação do escritor. Letra C, confluência de vozes narrativas e de referências biográficas, confluência, né? Fragmentação do discurso na origem da representação poética. Letra E, correlação entre elementos da cultura popular e de origem erudita. Vamos lá, com calma agora, né? Letra A, hesitação na escolha de um modelo literário ideal. Não acho que seja essa a problemática dentro do texto, como se ele estivesse se referindo a alguma das escolas literárias do tipo, qual que vai ser a melhor? Não, ele está meio que trazendo isso como várias referências para o cara, né? Então a gente cortaria a letra A. A letra B diz uma colagem de estilos e estéticas na formação do escritor. Me parece sem problemas essa aqui, mas a gente vai seguir em frente, né? Porque não está errado, vocês estão vendo? Ó? Não está errado. A forma de ele se referir a várias escolas literárias, olha lá, traz uma possibilidade da gente encarar isso como uma certa referência, né? Uma colagem, as várias possibilidades. Olha lá, ó, Carlos é um homem dividido. Dividido. Então ele está em dúvida, mas não em dúvida, né? Mas ele está dividido entre várias questões. Tá? Acho que dúvida é a palavra errada que eu usei aqui. É dividido, não é em dúvida, é dividido. Ele está 50-50, 25-25, né? Isso é assim que é feita uma divisão. Não é que ele está em dúvida, ele está apenas dividido. Porque se eu lesse isso como dúvida, a letra A talvez fosse certa, né? Que é a ideia da hesitação. E não é o caso aqui. Letra C. Confluências de vozes narrativas e de referências bibliográficas. Para mim, o que lasca esse item é as referências biográficas aqui. Letra D. Fragmentação do discurso na origem da representação poética. Fragmentação me tira do elemento. E letra E. Correlação entre elementos da cultura popular e de origem erudita. A letra B é mais correta mesmo, né, gente? Colagem de estilos e estéticas na formação do escritor. É a letra B mesmo. Vamos para a próxima, cadê? Aqui, senhores, para a gente já ir encaminhando para o final da nossa aula, eu queria lembrar vocês que, além das figuras de linguagem, além dos elementos literários, além da gente já prestar atenção na forma como o texto é construído, os recursos literários, é importante você relembrar esses elementos aí. Grava esse quadro, tá? São as funções da linguagem, né?
cada elemento branquinho desse aqui são o que a gente diz que são os elementos da comunicação, certo? Então a mensagem surge do emissor em direção ao receptor, né? Olha aí. Dentro de um contexto, por meio de um canal, na utilização de um código, certo? Então eu falo a aula aqui para vocês, no contexto de uma prova do Enem, por meio da internet, da tecnologia que a gente está utilizando aqui agora, utilizando a língua portuguesa como código, tá bem? E aí, senhores, vejam só, aqui nós temos as funções, né, que são importantes para a gente analisar quando a gente tem uma ênfase em cada um desses elementos da comunicação, tudo bem? Função emotiva, referencial, poética, conativa, fática, né, a referência do próprio canal, e a metalinguística em relação ao seu próprio código, a utilização do código, tá? Vamos dar uma olhada, então, seguindo em frente. Eu lembro que, assim, eu sempre falava para os alunos terem bastante atenção com a função da metalinguagem, né? E aí hoje eu usava a referência do video show, né? Não existe mais video show, então perdi a minha referência. Mas aí fizeram o Deadpool, não é isso? O cara vira para a tela e fala assim, não sei o quê. Então é melhor, talvez a melhor referência metalinguística que a gente tem. É o cara, o personagem do filme, que faz piadas com a ideia de que ele está no filme e ele ainda critica o próprio roteirista, porque ele diz que o próprio filme é ruim. Então é a brincadeira da metalinguagem, ele quebrar aquela quarta parede. Tá bem? Quarta parede lá, o professor Rômulo já deve ter discutido com vocês. Vamos lá, esse texto, rapidinho. Aniversário. É o dia que recebo o maior número de ligações no meu celular. É sinônimo de doce, é festejar o próprio ser. É receber os abraços mais gostosos, é um bolo de chocolate vegano. Obrigado, mãe. É quando eu esqueço o que não importa. É o dia em que eu me dou folga das folgas, que a vida não me dá. É quando meus amigos se juntam para comprar nova coleção dos livros do Harry Potter para você. Valeu, galera. É a felicidade fazendo visita. É um balão imaginário que tem gosto de amor e cheirinho de infância. Muito que bem. Texto aniversário. Tirei a referência, né? Para poder caber aqui, foi mal. Mas vamos lá. Essa prova aqui, senhores, não comentei, né? Mas é a prova de 2020, tá? Mas é a aplicação online, beleza? Por isso que elas estão num formatinho diferente aqui. Nessa simulação de verbete de dicionário, não há predominância da função metalinguística, ok? Da linguagem, como seria de se esperar. Identifique os elementos que subvertem o gênero por meio da incorporação marcante das características da função. Olha aí, que funções são essas? A gente volta lá, olha só. A função emotiva foca, obviamente, no emissor, na imagem, na mensagem, ou for melhor, no sentimento que o emissor teria. A função poética foca na própria construção da mensagem, naquilo que foi escrito, tudo bem? A função conativa é, por exemplo, uma linguagem de propaganda, né? A gente comunica diretamente com o receptor. Então, é ele quem é o nosso objetivo da comunicação. Por isso que a gente vai dizer que a função é conativa predominante naquele processo. Outro nome que a função conativa recebe é a função apelativa. Eu escrevi com delay aqui, espero que tenha ficado bom. Ficou por aí. Vai. A função referencial é a que se refere ao contexto, né? Textos jornalísticos geralmente trazem uma referência importante sobre aonde aquela mensagem, aquele contexto está sendo aplicada. Tudo bem? Canal, função fática, função metalinguística. Ele já disse que não é função metalinguística, então a gente não vai considerar ele como uma possibilidade. Mas vamos tentar entender, então, o que o texto está dizendo. Ele não está falando sobre como o verbete se funciona, né? Olha só. O que é o aniversário? Ele quebra, ele não tem aquela função metalinguística de ser um texto que explica um texto. Aqui ele brinca porque traz uma referência um pouco mais pessoal, tá? E aí a gente vai, sempre que for um poema, sempre que for um elemento mais poético, vamos ficar entre o emissor e a mensagem, entre a função emotiva e a função poética. É sempre assim. Então olha lá, emotiva e poética, tá aqui, tá as duas. Batata. É uma poesia, é um texto que simula uma poesia, que brinca com esse contexto. Então a gente precisa analisar entre esses dois, tá? Então, ó, letra C diz o seguinte, poética, como é a felicidade fazendo visita.
Emotiva, como é quando eu esqueço o que não importa. Muito importante, porque esses dois itens degladiam aqui com a certeza do item, mas eu vou dar a resposta para vocês aqui, ou pelo menos é o que eu considero, tá? Realmente, a linguagem poética, ou melhor, a função da linguagem poética me chama mais atenção nesse item, porque ele brinca com o contexto da mensagem, da própria mensagem, daquilo que foi escrito em si, né? Principalmente quando ele faz essas referências aqui, ó. Cadê? Essas referências em parênteses, né? Ele brincando com o que está além do texto, com a mensagem, com a forma como a mensagem é construída. Então isso me chama a atenção e me coloca mais para o item C de fato, tá? Linguagem poética. Beleza? Mas, de fato, é isso, com certeza. É o que me chama mais atenção. Vamos para a última? Vamos para a última, para a gente encerrar essa aula, para ela não ficar aqui eterna, para sempre. Vou-me embora para Passárgada. Foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Olha aí, presta atenção. Em toda a minha obra. Quem está falando aqui, hein? Manuel Bandeira, né? Provavelmente. Você está falando do Vou embora para Passárgada. Vi pela primeira vez esse nome de Passárgada quando tinha os meus 16 anos e fui num autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa campo dos persas, o tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como em Le Vingt-un au Voyage, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, um momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito em minha vida por motivos de doença, saltou-me do súbito do subconsciente este grito estapafúrdio. Vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo. Bom, eu cortei aqui o trecho para a gente não ficar tão longo esse texto, mas já é o suficiente, vocês vão entender por quê. Vamos lá. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação. É o elemento que a gente está discutindo, né? A forma que a gente está discutindo aqui, elementos da comunicação. Entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é muito simples, ele só quer dizer qual que é a predominância da função da linguagem. Pensa, é um texto onde um poeta explica a construção da sua própria poesia. Tá muito na cara, né? Ele está falando sobre o processo. É um texto que explica a construção de um texto. É a função metalinguística reagindo aí, trabalhando aqui em pura. Vamos só ler as alternativas, mas a gente já sabe onde a gente vai marcar. Letra A, emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. Bom, a explicação está querendo te enganar, hein? Porque, de fato, explica. Mas não é a função predominante. Não é. Letra B, referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregando um famoso poema da Bandeira. Letra C, metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um dos seus poemas. Né? A gênese, senhores, a criação, né? Tá? Letra D, poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. Com certeza não, né? Não é um elemento estético. Letra E, apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre a dificuldade de compor um poema. Não existe essa linguagem direta com o interlocutor, tudo bem? Letra C, né? Com certeza, a ideia da metalinguagem. Um poeta falando sobre a sua poesia. Pô, isso é metalinguística pura. Beleza? Senhores, vamos encerrar aqui recapitulando elementos importantes. Lembre-se, estejam prontos para fazer as leituras do texto literários. Tentem focar nesses elementos, naquilo que a palavra-chave traz no comando, nos itens. Foca no texto, tenta relacionar isso para você e vamos lá, eliminando os itens e você consegue chegar na resposta, beleza? E outra minha dica para o seu estudo é funções da linguagem e figuras de linguagem. Dá uma olhada nesses dois elementos antes da prova. Tudo bem? Gente, muito obrigado pela aula. Vai dar tudo certo. Boa prova para vocês. Abraço e tudo certo.